Boa noite. Vamos começar a nossa terceira aula do curso de Raciocínio Lógico Matemático para o concurso da EBC, ok? Na aula passada, deixa eu voltar um pouquinho. Nós começamos com as sequências, não é isso? Vimos primeiramente as sequências numéricas e eu chamei a atenção de alguns tipos, né? Alguns tipos que comuns e que chamam a atenção de vocês para os exercícios, né? Para realizar os exercícios que a gente vai encontrar por aí. E chamei a atenção desse último exemplo, né? Quando envolvem os nomes. Porque geralmente a gente fica preocupado com os valores dos números, com as operações dos números, com as propriedades dos números, se é ímpar, se é par, se é primo, se é quadrado perfeito. E esquece dos nomes dos números. E geralmente essas questões são as que pegam mais, tá? Como esse exemplo aqui que a gente viu, né? Que é a sequência dos números começa com a letra D. Fizemos esses exercícios. E agora vamos ver sequências de letras. Então, algumas questões, né, envolvendo a sequência de letras consideram a ordem alfabética. A sequência de ordem alfabética e vão brincar com essa ordem, tá bom? Com essa sequência. O que é que vocês têm que ficar atentos? Que algumas questões consideram as letras K, W e Y como pertencentes ao alfabeto e algumas não consideram. Algumas questões explicam lá se inclui ou não e outras não explicam. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar o padrão da sequência, né? Se por acaso está dando tudo certinho, mas não deu certo por causa do K, então você já sabe que aquela questão não inclui o K, ok? Então, o meu conselho é, considerem que inclui, a não ser que ele fale explicitamente na questão, mas caso dê errado o seu padrão só por causa de uma dessas letras, vocês excluem do alfabeto, tá bom? Foi a observação que eu fiz aqui embaixo. Então, o primeiro tipo de sequência que eu chamo a atenção, né, quando a gente fala de sequências de letras, são as sequências que consideram a ordem alfabética e avançam um determinado número de letras dessa ordem alfabética, certo? Então, eles costumam avançar determinado número de letras até chegar ao próximo termo. Por exemplo, vamos escrever aqui, né, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vou parar no M, tá? Olhem só o que está acontecendo. Eu estou no A. De A para D, eu avancei uma letra, duas, três. Ok? 3 letras. De D para G, eu avancei uma, duas, 3 letras. De G para J, já avança, né? Uma, vem para H, duas, 3 letras também. J para M, uma, duas, 3. Então, sempre estou avançando 3 letras. Tem gente que prefere pensar assim, né? Estou pulando 2 letras. É válido também esse raciocínio, né? Eu pulei B e C, peguei o D, peguei E e F, peguei o G. Mas eu, pessoalmente, prefiro pensar assim, avançando. Porque eu acho que está mais próximo da sequência numérica. O raciocínio fica mais parecido, tá bom? Só um minutinho. Eu acho que se você considera avançando, como eu contei aqui, 1, 2, 3, fica mais próximo do raciocínio de uma sequência numérica. E quando ele mistura a letra com o número, fica mais fácil de você pensar, tá bom? Mas é um conselho, quando vocês forem fazendo os exercícios, vocês percebam como é melhor para cada um. Então, né, o padrão é esse, como eu já expliquei, e assim as próximas letras vão ser P, S, V, Y. E aí acabou o alfabeto, né? O que é que acontece? Eu recomeço. Então vai ser Y, Z, A, parei no B, tá? Recomeço o alfabeto. Toda vez que terminar, eu recomeço. Segundo exemplo que a gente tem aqui. A, B, D, G, K, P. Vamos ver o que está acontecendo? Não coube, né? Vamos escrever no slide maior. Vamos lá, aqui, ó. A, B,
C, D, E, K, L, M, N, O, P, Q. Então vamos lá. A sequência que eu escrevi foi A, B, D, G, K, P. Vamos lá. Eu peguei A, B, D, G, K e P. Não foi isso? Vamos ver o que acontece. De A para B, eu avancei uma casa. De B para D, eu avancei duas. De D para G, uma, duas, três. De G para K, uma, duas, três, quatro. De K para P, isso. Uma, né? Duas, três, quatro, cinco. Boa noite. E a próxima tem que avançar seis, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Chego no V. Não é isso? Então, ó, o padrão é esse que eu falei. Primeiro avanço uma letra, depois duas, depois três e assim por diante. Então, as próximas letras vão ser V. Aí, de novo, acabou o alfabeto. Recomeça. C e K, tá bom? Outro caso aqui que pode aparecer, né? É quando as letras não estão relacionadas com a ordem alfabética, mas sim com alguma representação. As letras têm algum significado. Ao invés, né, isso, ao invés de serem simplesmente letras numa ordem alfabética. Nesse exemplo 1 que eu trouxe aqui, por exemplo, ó, Q, S, S, D, S. O que, é que vocês acham que essas letras representam? Não leiam no material não, hein? Esse assunto todo de sequência, não leiam antes de eu falar, porque senão estraga a surpresa, né? A interpretação de vocês. Vamos lá. Essas letras para vocês são familiares de algum lugar? Dia da semana, muito bem. Então, o que acontece aqui, ó? Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira. Então, o próximo vai ser terça. Tá bom? Se vocês pensarem na ordem alfabética aqui, não vai dar certo. Então, atenção, né, para essas sequências. Assim, eu nem falei. Esse exemplo 2 aqui que a gente viu, anterior, parece com aquela sequência numérica de incremento variável, né? Eu avanço primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 4. Aqui é a mesma coisa, só com letras. Ok? Então aqui. Então façam aí os exercícios de fixação desse bloco 2.2. Daqui a pouquinho a gente corrige junto. Nesse assunto de sequências, principalmente, é muito importante que vocês tentem resolver, tá bom? Não apenas ouçam ou leiam a resolução. Porque a tentativa de vocês é muito importante para treinar essa interpretação da questão, certo? Então, gente, vamos resolver as questões aqui, tá? Desse bloco de questões. A primeira é 2.7. A letra que completa corretamente a sequência B, D, G, L, Q. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, né? A, B, C, D, E, F. M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Acho que tá bom. Vamos ver o que está acontecendo. Então, eu começo do B, certo? Vou pro D. Avancei quantas casas? Uma, duas. Fui pro G. Quanto é que eu avanço do D pro G? Uma, duas, três. Então, aqui foram
2. Aqui foram 3. Do G para o L. O L está aqui. 1, 2, 3, 4. Contei errado? Ah, então, como eu falei, né? 2, 3. Aqui seria 5. Mas é que eu estou vendo que a lógica seria se fosse 4, né? Então, o K está fora dessa questão, apesar dele não ter dito. Então fica 1, 2, 3, 4. Avancei 4. De L para o Q. O que está acontecendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então agora eu tenho que avançar quantas para continuar a sequência? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Só que W não tá, né? Porque já que o K não tá. Então, X. Resposta à letra B. Letra D de dado. Tinha um professor meu que falava letra D de jeans. Alguém tem outra interpretação para essa questão? Eu sempre pergunto isso, tá? Porque questão de sequência dá margem a outras interpretações. Mais que as outras questões de matemática e de lógica. 2.8. A alternativa que apresenta o próximo termo da série JJASOND é... O que é que essas letras representam? Todos perceberam isso? Então, essas letras representam os meses do ano, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o próximo mês vai ser janeiro. Então, letra A. Qual é a dica que eu dou? Como é que vocês vão saber, né? Se eu vou usar a ordem alfabética ou se vai ser alguma interpretação a partir do significado das letras. Observem se eu tenho repetição de letras, ó. J, J, e depois eu não tenho um padrão, né? Tipo, volta para o A, avança para o S. Então, quando for muito louco, é improvável que seja com ordem alfabética, como a gente fez na 2.7. Entendi. Então, quando vocês virem algo que não parece ser uma ordem alfabética tão provável, pense em algum significado para as letras, tá bom? 2.9. Na figura abaixo, as letras foram dispostas em forma de um triângulo, segundo determinado critério. Considerando que na ordem alfabética usada são excluídas as letras, então essa questão fala explicitamente que são excluídas K, W e Y. Então a letra que deverá substituir o ponto de interrogação então, ele organizou as letras em um triângulo. Nessa questão isso fez diferença? Não, né? É uma sequência qualquer. Se eu tivesse escrito em uma linha, seria a mesma coisa. Isso. Então fiquem atentos a isso, que às vezes as questões de sequência, tanto com letra quanto com número, envolvem figuras, sei lá, os números dentro de uma estrela, de um triângulo, de um quadrado, de o que for. Mas muitas vezes essa figura não importa. É só uma sequência qualquer, tá bom? Então o que é que temos aqui, ó? Vou escrever aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. Então vocês estão vendo que eu sempre prefiro escrever o alfabeto, né? Fica mais visual. Não tem K, então L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, não tem W, V, X, V, W, X, Y, Z. Ou não tem Y. Costume. Deixa eu apagar aqui. Ok? Então, nosso alfabeto sem X, sem K, W e Y fica assim. Então, quais são as letras que ele botou aqui? B, D, F, H, J. Eu estou lendo assim: primeira linha, segunda linha, terceira linha. A ordem importa. Toda a sequência. O que é uma sequência? É uma lista ordenada de termos. Você tinha lido assim, na diagonal? Entendi.
Mas aqui, se você pensar na ordem alfabética, você está vendo que eu estou lendo assim, né? Para ficar em ordem alfabética. Não é isso? Então, ele pegou o J, depois o M, o O, não disse, não disse a letra que eu quero e eu não disse. Então vamos lá. De B para D, avancei 1, avancei 2. De D para F, avancei 1, avancei 2. Então parece, né, que eu estou avançando sempre 2. Será que é isso mesmo? De F para H, 1, 2. É isso mesmo. Sempre 2. De H para J, então, 1, 2. De J para M, 1, 2, né? Já que excluiu o K. De M para O também, 1, 2. Então, essa lacuna aqui vai ser que letra? 1, 2, vai parar no Q. Vamos escrever aqui. Q. Vou avançar mais 2. 1, 2. Parei no S, que é a letra que eu quero. A resposta já é a letra C. Mas se eu quiser continuar, né? 1, 2. Parei no U. Então, minha outra lacuna vai ser a letra U. Ok? Alguma outra interpretação para essa questão? Alguma dúvida? 2.10. Continuando na sequência de letras F, N, G, M, H, tananã, tananã, temos respectivamente, ele quer as duas próximas letras dessa sequência. O que é que vocês pensaram? Aqui apareceram duas interpretações, né? Aqui eu prefiro, que eu acho mais simples, que foi o seguinte, ó. Eu tenho duas sequências cruzadas. Eu prefiro pensar assim, ó. Os termos ímpares obedecem à sequência. Ó, eu vou escrever os termos ímpares. Tá? F, G, H. Então a próxima letra vai ser I. Então o ímpar vai ser aqui, né? I. Entenderam? Eu estou saltando. Ó, eu estou pegando só. Eu estou recortando essa sequência em duas. Uma formada por FGH e outra formada por N, M e essa aqui. Então vai ser os termos pares. Ó. O segundo termo é N, o quarto termo é M, o sexto termo vai ser? Não sei ainda, né? Mas entendeu a diferença? Ó, aqui eu peguei o primeiro, o terceiro e o quinto. Então aqui vai ser o sétimo. E aqui os pares. O segundo, o quarto, o sexto, o oitavo. Tá bom? Então aqui entenderam por que I? Porque ficou F, G, H, I. Mas eu não escrevo aqui, eu escrevo aqui, porque eu estou pegando os ímpares. E aqui nos pares. N e M está indo na ordem ao contrário, né? Na ordem alfabética do fim para o início. Então, geralmente é M, N, O para cá, né? L, M, N, O. Então, o L vem antes do M. Então, esse aqui vai ser meu sexto termo, o L. Entenderam? Então, a resposta vai ser letra D, L, I. Micheline já pensou de outro jeito, que também é possível. Ó. Ela pensou assim. F, G, H, I, J... Tem K nessa questão? L, M, N... É melhor uma fila só, né? Deixa eu apagar, para ficar mais visual. Vamos escrever aqui em outro slide. Ó, a partir do F. F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. Tá bom, né? Botou K? Então vamos lá. Ele fez F para N, né? Eu fui F para N. Vamos ver quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, avancei 8. E agora volto para o G. Voltei 7, né? Então, de N para o G, eu volto menos 7, né? E agora eu vou para M.
Deixa eu botar de preto. Eu avanço 6. Então a lógica é que eu volte agora 5, né? Volto pro H. Ah, H também foi dado, né? Na questão, desculpe. 5. Então agora eu tenho que fazer o quê? Avançar 4, né? Pego o L. E depois 3. E pego o I. Então fica um zigue-zague, né? Tá certo? Tá. Muito bem. A melhor interpretação é aquela que a gente tem na hora, né? Da questão. Que dá a luz. Pronto, tá ótimo. Deu ali também. Ok? Então, Vanessa me fez uma pergunta que eu queria responder com vocês aqui, ó. Se eu tiver uma sequência e a questão me perguntar, por exemplo, o centésimo termo, algum número que não dê pra gente ir contando, não de letras, né? Porque letras não tem como, mas de números. Sei lá, qual é o 30º termo depois? Dá uma questão muito trabalhosa para ir contando de um em um. O que é que a gente vai pensar? Então, esse tipo de questão geralmente vai ser aquele caso que a gente viu na aula passada que eu chamei de progressão aritmética, que é quando eu estou sempre somando um número constante, né, ao número anterior. Por exemplo, 7, 10, 13, 16, 19, 21. Desculpa, 22. Tá? Eu criei uma sequência aqui que eu estou fazendo o quê? Sempre somo 3. 3, não é isso? Se a questão me perguntar qual é o 20º termo dessa sequência, vocês vão fazer o quê? Ir contando de 3 em 3? Pode até ser, né? Mas ela podia ter perguntado o centésimo, o milésimo. E aí, vocês vão fazer o quê? Olha só. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Quem é o segundo termo? 10. Vai ser o primeiro, 7, mais 3. Não é isso? Quem é o segundo termo? 13. Vai ser o primeiro, que é 7, mais 2 vezes 3. Eu estou contando 3 duas vezes. Tá? Quem é o quarto termo? O 16. É o primeiro 7, mais 3 vezes 3. Porque eu fiz mais 3, mais 3, mais 3. Mais uma vez, só para ficar mais ainda. Quem é o 19º? É o primeiro, que é o 7. Mas quantas vezes 3? 4, né? Olha só. Esse aqui, né, é o meu segundo termo. Esse aqui é o meu terceiro, né, o 13. Terceiro. O 16 é o quarto. E o 19 é o quinto. Então, observe o que está acontecendo. Quando eu estou usando o segundo, eu somo 1 vezes 3. O terceiro, 2 vezes 3. O quarto, 3 vezes 3. O quinto, 4 vezes 3. Então, o 20º termo vai ser como? Vai ser, né? 7 mais 19 vezes 3. Que dá quanto? 19 vezes 3. 3 vezes 9, 27, né? Vão 2. 3 mais 2, 57. Mais 7, que vai dar 64. Não é isso? Então, dessa forma, a gente descobre, sem contar de 1 em 1. Essa questão também poderia aparecer com PG, tá? Que progressão geométrica, que seria o nosso segundo exemplo da aula passada, de sequências numéricas. Quer copiar? Desculpa. Isso não dá para fazer com qualquer sequência, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, se vocês tiverem um pouquinho de tempo, eu sei que em concurso isso é problemático, né? Tempo. Mas se tiverem um pouquinho de tempo, faça como eu fiz, testem aqui para os primeiros termos, para 2 ou 3. E se você sentir segurança que dá para você generalizar, generaliza. Então, como é que apareceu esse 19? Eu percebi que o segundo termo é o primeiro mais 1 vezes 3. 1, né? Ó, o segundo termo
relaciono com 1. O terceiro termo com 2. Isso você entendeu? Cada linha aqui você entendeu. O quarto termo com 3. O quinto termo com 4. Então, o 20º termo eu vou relacionar com 19. Porque sempre um a menos. Tá bom? Somando com o primeiro termo. Exatamente. Então, dessa maneira, você descobre o milésimo termo, qualquer número que ele perguntar aí. Tá? 999. O milésimo termo seria 7 mais 999 vezes 3. Muito bem. Posso mostrar outro exemplo desse? Copiando ainda? Pode copiar. O 20º termo aqui, eu contei, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí você continuar. Sétimo e tal, nananana. Vai ter uma hora que eu vou chegar no 20º, que é o 64. Entendeu? Na posição 20 aqui, né? 20º termo. Ok? Outro caso, né, em que isso acontece é quando eu trabalho com a progressão geométrica, que é aquele segundo exemplo que a gente viu na aula passada, tá? Por exemplo, que é o quê? É quando eu tenho um número e sempre, em vez de somar, multiplico. Estou sempre multiplicando o mesmo número ao anterior. Então, por exemplo, 4. Vou começar com 4 e vou fazer por vezes 2. 8, 16, 32. Tá? Então, eu sempre multiplico por 2, né? Nessa sequência. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí, sei lá, se a questão perguntar quem é o 10º termo dessa sequência, o que eles vão pensar? Vamos ver o que está acontecendo aqui. O primeiro termo é 4. Vou escrever aqui os números. 4, 8, 16 e 32. Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Vamos lá. Então, 4 é 4 mesmo. O 8 vai ser 4 vezes 2. O 16 vai ser 4 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, vezes 2 ao quadrado. Concordam? 32. 4 vezes 2, a terceira, porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, da mesma maneira, o primeiro termo é 1, né? Desculpa. 4 vezes 0. 4. Está errado. 4 vezes 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0 dá 1. Então, não interfere. Então, o primeiro termo relaciona com 0, o segundo com 1, o terceiro com 2, o quarto com 3. Então, o décimo termo vai relacionar com 9, né? Então, vai ser 4 vezes 2 elevado a nona. Quanto é que dá 2 a nona? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 4, 128, 256, 512, né? Então vai ser 4 vezes 512. Aí o que pode acontecer é dar trabalho, né? Isso, eu sempre relaciono com menos 1, né? 4, então o expoente vai ser 3. Se é 3, o expoente é 2. Se é 2, o expoente é 1. Tá? Então vai ser, 4 vezes 2, 8. 4 vai dar 2048. Ok? Esse é o 10º termo dessa sequência. Posso voltar? Já copiaram? Mas eu não encontrei questão assim não, tá? Eu tô respondendo isso porque a Vanessa perguntou. Mas eu não encontrei questão assim. Então, voltando, né, à nossa sequência de assuntos aqui. Vamos ver agora a sequência de palavras. Então, sequência de palavras, o tipo de questão é um pouquinho diferente, tá? Porque vocês também têm que identificar um padrão, mas assim, geralmente você não tem como determinar exatamente qual é a próxima palavra.
Vocês vão, tipo assim, perceber, ah, tá sempre começando com essa letra. Então eu sei que a próxima palavra tem que começar com essa letra. Mas existem várias palavras que começam com essa letra, né? Então, na verdade, vocês vão escolher, dentre as alternativas dadas, a única palavra que começa com aquela letra. Entendeu? Estou dando um exemplo. Então, geralmente, a gente vai procurar, dentre as alternativas, a única alternativa possível. Certo? Não é questão de inferir o próximo elemento, como a gente tem trabalhado com números e com letras. Então, as sequências de palavras geralmente envolvem quantidade de letras, a primeira letra, a última letra, alguma rima. Então, pode cair mil coisas, tá? Eu trouxe aqui alguns tipos para a gente começar a pensar. O primeiro tipo que eu trouxe é quando relaciona o número de letras da palavra, ou o número de vogais, ou o número de consoantes. Vamos ver um exemplo? Exemplo 1. Esses exemplos eu que criei, tá? Eu trouxe isso tudo com comida, com fruta, verdura, para ilustrar. Uva, pera, melão. O que está acontecendo? Não leio aí, não. Nessa primeira palavra eu tenho 3 letras. Em pera eu tenho 4, melão eu tenho 5. Então, na minha sequência que eu criei, a próxima palavra tem que ter 6 letras. Eu consegui determinar que palavra é essa? Não. Mas eu vou procurar nas alternativas a única palavra que tem 6 letras. Se eu tiver errado, se o meu critério estiver errado, vão aparecer mais palavras com 6 letras. Aí vocês vão ter que pensar em outra coisa, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu pensei nisso, e a próxima palavra seria, por exemplo, banana. Banana tem 6 letras, marco banana. Exemplo 2. Alho, cebola, agrião. O que vocês percebem nessas palavras? Não olhem não aí. Número de vogais, muito bem. Então, alho tem 2 vogais. Cebola tem 3 vogais. Agrião tem 4 vogais. Então, a próxima palavra, não sei qual é, mas sei que tem que ter 5 vogais. Vou procurar dentre as alternativas a única que tem 5 vogais. E nesse exemplo que eu criei foi manjericão, que tem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Ok? Outro tipo de sequência são aquelas que envolvem padrões envolvendo determinada posição da letra, né? Por exemplo, a primeira ou a última, geralmente, primeira ou última. Então, exemplo, abóbora, batata, cenoura, dendê. O que está acontecendo? Isso, vamos observar a primeira letra. A, B, C, D. A próxima palavra tem que começar com E. Tá? Não sei qual é, mas eu procuro dentre as alternativas, achei lá espinafre, marco minha resposta. Tá bom? Outro exemplo. Jaca, abacate, kiwi, coco. O que é que está acontecendo aqui? Pensando, né, na primeira letra, na segunda, na terceira, na última. O que acontece? A última letra, ó. Jaca termina com A, abacate termina com E, kiwi termina com I, coco termina com O. Então, a última palavra tem que terminar com U. Vou procurar as alternativas. Achei lá caju, marquei. Tá bom? Então, o problema dessas questões é justamente quando você encontra um padrão que não é o padrão que a pessoa que formulou a questão encontra. Aí você, enfim, né, tem que tomar cuidado com isso e ter um pouquinho de sorte também. Resolva aí, então esse bloco de exercícios e daqui a pouco a gente comenta as questões, tá bom? Vamos resolver essas 3 questões. 2.11. A sucessão seguinte de palavras obedece a uma ordem lógica. Escolha a alternativa que substitui X corretamente. Então nós temos rã, Luiz, meio, parabelo. O que vocês pensaram nessa sequência? Então,
Esqueci seu nome, me desculpe. Nathalie pensou no número de vogais. Uma vogal em rã, duas vogais em Luiz, três vogais em meio, quatro vogais em parabelo. Então aqui tem que ter cinco vogais. Micheline pensou diferente? Você pensou como? Como foi que você pensou? Alguém pensou diferente? Número de sílabas? Vamos tentar. Han tem uma sílaba, Luiz tem duas, meio tem duas também. Aí, parabelo, uma, duas, três, quatro. É. Então, poderia ser número de sílabas, poderia, né? Mas Luiz e meio tem duas sílabas. Então, então vamos lá. O padrão parece realmente ser o número de vogais, né? Uma vogal, duas, três, quatro, cinco. Vamos procurar a única alternativa que tem cinco vogais. Calçado tem três. Pente tem duas. Lógica também tem três. Sibipiruna. Cinco, né? Então, letra D, resposta, mas vamos contar soteropolitano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vogais. Alguém me falou que Sibipuruna é uma árvore. Vocês conhecem o que é? É uma planta. Enfim, também não conheço não. Então, alternativa D é a resposta correta, tá bom? Vamos para a próxima. A seguinte sequência de palavras foi escrita obedecendo a um padrão lógico: pata, realidade, tucupi, voto. Considerando que o alfabeto é o oficial, qual é o alfabeto oficial, gente? O que inclui K, W e Y. Exatamente. Botou só para não confundir, né? Mas o nosso alfabeto oficial hoje inclui K, W e Y, tá? A palavra que, de acordo com o padrão estabelecido, poderia substituir o ponto de interrogação é... Pensaram em que aí? Pensaram em que? Mas eu quero ver o que vocês pensaram. Pensaram na última letra, né? A primeira termina com a segunda com E, a terceira com I, a quarta com O, então a última tem que terminar com U. Tem, sempre pode ter mais outra interpretação. Qual foi que você pensou, Micheline? Vamos ver com calma. Então, olha só. Micheline pensou nas primeiras letras. P, R, T e V. Vamos lá? P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, olha só. De P para R, avanço duas. Né? P, vou marcar aqui as letras. De R para T, avanço duas também. De T para V também avanço duas. Então na próxima eu também tenho que avançar duas. Uma, duas, parei no X. Não é isso? Então, shampoo também está de acordo com esse critério. Você esqueceu o W, não foi não? Se confundiram no alfabeto. Olha lá, gente. É VW XYZ, hein? É, exatamente. Então, essa resposta é shampoo por dois critérios, tá? Tanto a primeira letra, que está avançando sempre dois, como a última, que está formando A, E, I, O, U. Ok? Micheline já tinha soprado esse gabarito há um tempão, né? Desde o início da aula, que ela está falando dessa questão. 2.13. Analise a sequência de palavras: primata, segmento, terminar, quadra, quilombo, sexualidade, cétuplo. Das alternativas abaixo, a palavra que mantém a sequência lógica é... Vamos destacar essa questão, gente, com asterisco.
Quando eu responder, eu explico o porquê. O que é que você pensou, Nathalie? Muito bem. Então, olha, muito bem. Muito bem. Olha só, gente. Quan- Quando a gente pensa. Aí percebeu. Então, presta atenção. Questão de sequência. Às vezes você pode olhar, perceber logo, marcar a alternativa. Às vezes pode levar horas, dias, semanas, vidas, encarnações, para entender. Qual é o conselho que eu dou? Se vocês perceberam, aqueles critérios que a gente já testou, né? Primeira letra, última letra, vogais, consoantes, sílabas, e nenhuma dessas bateu, pense assim, ó. Quem fez essa prova é alguém, é um maluco, mas que estudou matemática. Então, muitas vezes as pessoas associam as palavras a números, tá bom? A gente vai ver outra questão que também associa palavras com números, tá? Então, essa questão aqui está associando essas palavras aos números ordinais. Então, primata associa a primeiro, segmento a segundo, terminar a terceiro, quadra, até o sentido de quadra, né? Tipo de dominó, sei lá, também está associado a quarto, né? Quinto, de quilombo, ao original, sim, né? Quinto. Sexto. Sétimo. Vou falar a verdade de vocês. Eu percebi isso, eu também demorei a primeira vez que eu peguei, eu demorei para resolver. Mas quando eu li sétuplo, sétuplo lembra sétimo, não lembra não? E depois que eu vi sétuplo, sex, aí eu comecei a perceber. Ok? Então, a alternativa, a próxima palavra tem que estar associada a oitavo, né? Qual dessas associada a oitavo? 90, homem, sentimento, gêmea ou oitiva? Oitiva, a letra E. Ok? Esse 90, né? Se você contar errado, vai pro nono. Enfim, pode confundir um pouquinho. Mas é isso. Como eu falei, né, na aula passada, questão de sequência é experiência. Então, quanto mais questões vocês resolverem, maior sua bagagem, mais provável é você comparar a questão que você se deparar na prova com a que você já fez e tentar, né, ter mais chance de acertar. Então, quando vocês se depararem com uma questão parecida com essa, vocês já vão ser hábeis o suficiente para responder. Vamos ver agora as sequências de figuras, tá bom? Então, um dos tipos de sequências de figuras, que foi o que eu trouxe aqui, é quando eu tenho uma quantidade de elementos e essa quantidade vai aumentando seguindo um determinado padrão. Por exemplo, eu tenho aqui um pontinho e eu estou formando quadrados com esses pontinhos, tá? Eu estou aumentando de forma que eu formei um quadrado, aumentando de forma que eu formei outro quadrado. O que é que está acontecendo? Aqui eu tenho um quadrado de lado 1. Aqui eu tenho um quadrado formado por dois pontinhos. Pontinhos ou bolinhas, tá? Como vocês preferirem. Aqui eu tenho 3. O quadrado, ó. O primeiro é um quadrado também. Não é isso? Eu enxergo assim, pelo menos. Tá? Então, o próximo quadrado... O próximo quadrado tem que ter quantos pontinhos aqui na base? 4, né? Para formar um quadrado, tem que repetir aqui. Ok? Então, esse aqui vai ser meu quadrado. Vamos pensar, a gente também vai pensar na quantidade de pontinhos, tá? O primeiro tem 1 ao quadrado, né? Que é 1. O segundo tem 4, que é 2 ao quadrado. O terceiro tem 9, que é 3 ao quadrado. Então o quarto vai ter 16 pontinhos, que é 4 ao quadrado. Dessa forma eu formei uma sequência cuja quantidade de pontinhos obedece, né, os números quadrados perfeitos. 1, 4, 9 e 16. Né? Pensando na quantidade agora. 1, 4, 9 e 16. Ok? Simples, né? Tá aqui? Então aqui em cima tem a observação que eu falei, né? Que a gente pode pensar também na quantidade de pontinhos. Ok?
Posso seguir para o próximo exemplo? O que é que eu tenho agora? Eu tenho triângulos. Eu tenho triângulos que vão aumentando. Então eu penso assim agora. Eu tenho aqui um triângulo formado por um único triângulo. Outro triângulo formado por 3 triângulos amarelos. Outro triângulo, né, formado e assim por diante. Esse aqui tem base um triângulo. Esse aqui tem base de 2 triângulos. Esse aqui tem base de 3 triângulos. Então o próximo tem que ter base de 4 triângulos, concordam? Então 1, 2, 3, 4. E agora eu vou aumentando para cima, né? Não é isso? A quarta figura vai ser isso aqui. Concorda? Branco. Eu vou comentar sobre isso. Então, mas vocês entenderam que a próxima figura seria essa? Muito bem. Eu posso pensar também no total de triângulos, né? Ou no número de triângulos amarelos, número de triângulos brancos. Vamos pensar no número de triângulos amarelos de cada figura. O branco é esse invertido, né? Que aparece no meio, caso eu não tenha enxergado. Eu tenho um triângulo maior, né? Que é o grandão formado. Tenho 3 amarelos nessa figura aqui, por exemplo. E tenho um branco invertido. Tá? Vamos pensar nesse número de triângulos amarelos. Vamos lá. No primeiro termo, eu tenho quantos triângulos amarelos? Bota aqui, ó. Triângulos amarelos. No primeiro termo eu tenho um triângulo amarelo. No segundo eu tenho 3. Vou escrever assim, ó. 1 mais 2. Concordam? No terceiro termo eu tenho 6, né? Que é 1 mais 2 mais 3. Por que eu estou fazendo isso? Olha só. Quando eu olho para essa figura, eu posso imaginar que eu estou sempre acrescentando uma linha abaixo, né? Eu tenho, ó, esse termo anterior, acrescentei a linha de baixo, que tem dois triângulos amarelos, por isso que eu somei, 1 mais 2. Quando eu passo para cá, eu vou acrescentar outra linha, que tem 3 triângulos amarelos, então vai ficar 1 mais 2 mais 3. Quando eu passo para cá, eu estou acrescentando uma linha com 4 triângulos amarelos. Então vai ficar... Não, vai ficar... Na quarta figura, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então vamos lá. Como a Vanessa perguntou no início da aula, né? Se eu quisesse o 10º termo dessa sequência, quantos triângulos amarelos eu teria? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais... Até quanto? Mais 8, muito bem, até 10. Mais 9, mais 10, né? Seguindo o padrão, né? Se o primeiro vai até 1, o segundo até 2, o terceiro até 3, o quarto até 4, o 10º tem que ir até 10. E aí eu vou somar tudo? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 na mão? Pode ser, mas tem um caminho mais fácil. O que é que eu faço? Toda vez que eu tiver... Isso aqui também não é aquele caso que a gente viu. Eu estou sempre somando 1, né? Então isso também não é uma progressão aritmética, que é o primeiro caso de sequências numéricas que a gente estudou. Toda vez que eu tiver uma sequência desse tipo, eu posso fazer o seguinte, ó. O primeiro mais o último deu quanto? 11. O segundo com o nono também vai dar 11. O terceiro com o antepenúltimo, 11. Então 4 mais 7 também dá 11. 5 mais 6 também dá 11. Ou seja, em vez de eu somar tudo isso, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, eu posso pensar que 10, que essa soma aqui, né, vai ser 11, quantas vezes? Quantas vezes apareceu esse 11? Olha só, eu tenho 10 números, né? De 1 a 10 eu tenho 10 números. E eu estou dividindo esses números em pares. Se eu estou dividindo em pares, eu tenho 5 pares, concordo? Então vai aparecer 11 5 vezes. Então essa soma dá 55. Bem mais rápido, né? 55.
Não é mais rápido não do que somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5? Até 10? Então, dessa forma, né? Até se ele perguntar o centésimo triângulo, a centésima figura, vai ter quantos triângulos amarelos? Tem como a gente resolver. Diga. Exatamente, mas é justamente por isso que eu estou trazendo aqui, né? Porque se vocês precisarem somar isso aqui, eu não esperava que vocês soubessem isso de casa. Mas a partir de agora, Deus está me perguntando o seguinte: ela teve dificuldade de perceber que seria 5 vezes 11. Então eu teria que escrever tudo e ir contando? Não, olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar o primeiro com o último e vou perceber que essa soma vai se repetir em quantos pares? Se eu tenho 10 números e estou dividindo em pares, eu vou ter 5 pares. Então 11 vezes 5. Entendeu? Agora vocês me perguntam: e se fossem 11 termos? 11. Porque 11 é ímpar, né? Como é que vai ser essa divisão de pares se eu tenho um número ímpar? A 11ª figura teria, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11. Paro no 11, né? Não é isso? Vamos lá dividir os pares. Então, eu vou pegar o primeiro com o último. O primeiro com o último dá 12. Então, eu já sei que esse 12 vai aparecer várias vezes, tá? Então, eu já sei que vai ser 12 vezes alguma coisa. Mas vamos ver o que é esse alguma coisa. 2 mais 10 também dá 12. 3 mais 9 também dá 12. 4 mais 8 também dá 12. 5 mais 7 também dá 12. Sobrou o 6. O 6 ficou sozinho. Então a gente faz que 6 mais ele mesmo, já que ele sobrou, né? Observe que também vai dar 12. Então, quando eu tenho um número ímpar de parcelas, de termos, né, numa progressão aritmética, vai sobrar um no meio. E esse no meio vezes 2 vai ser igual ao primeiro mais o último, sempre. Tá bom? Isso. Para ter 12 também. Então, qual vai ser aqui a minha soma? Isso tudo aqui somado vai ser igual a 12 vezes... Quantos pares eu tenho? Eu tenho 5 pares completos, né? Mas esse par aqui, apesar de incompleto, está contando como 12 também. Então, vezes 6. Então, como é que vai ficar esse número aqui? Vai ficar, ó. Quando for um número ímpar, eu conto mais um. Então, vai ficar 11, né? Mais 1, dividido por 2. Aí eu tenho esse 6. Entenderam? Desculpem, gente. Não tem isso, não. Ó, eu estou falando errado. Não é, não. Estou falando errado. Não é 12 vezes 6. Vai ser 12. Quantos pares eu tenho? 5,5. Pense assim. Observem. Porque, olha só. Vou voltar para o par. Tá? Quando eu tinha número par aqui de termos, o que é que eu fiz? Eu fiz 11, que é a soma do primeiro com o último, vezes o número que eu tenho sobre 2. Vamos pensar assim. Agora ficou 5. Tá? Não é isso? 11 vezes 5, não foi o que eu fiz? Quando for ímpar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu também vou fazer a soma do primeiro com o último, que nesse caso deu 12, vezes a quantidade que eu tenho, que é 11 sobre 2. Por quê? 6 vezes 2 realmente dá 12. Mas eu não tenho 2 vezes 6 aqui para somar. Se eu fizesse vezes 6, eu estou acrescentando um 6 aqui, que não está dentro. Então eu vou fazer 12 vezes 5,5. Não precisa pensar assim, mas daria, entendeu? Seria o equivalente a fazer 12 vezes 5,5.
Então, resumindo, primeiro com o último, vezes o número de elementos sobre 2. Tanto para par quanto para ímpar. Isso. Primeiro com o último, que deu 12, vezes o número de elementos que eu tenho, que são 11, dividido por 2. Isso. Entenderam? Se fosse 49, vamos lá? Se fosse aqui o 49º, a 49ª figura, vai ficar 1 mais 2 mais 3, não é isso? Até 49. Então eu vou somar o primeiro com o último, 50. Isso aqui vai ser igual a 50 vezes, quantos termos eu tenho? 49 dividido por 2. Pronto. Uhum. Aqui ficou mais fácil, né? Pronto. Vamos voltar. E se eu pensasse nos triângulos brancos, seria parecido, ó, só que atrasa. Ó, presta atenção. Atrasa uma unidade. O primeiro triângulo, a primeira figura tem 0 triângulos brancos. A segunda tem 1. A terceira tem 3. Ó. A segunda tem um triângulo. Estão copiando, né? Depois eu falo, então. Olha só. A primeira tem um triângulo branco. A segunda tem um triângulo branco. A terceira, eu vou fazer 1 mais 2. A quarta, eu vou fazer 1 mais 2 mais 3. Conseguiram contar? Ó. Agora os triângulos brancos. A primeira figura tem 0. A segunda figura tem 1. A terceira tem 1 mais 2. A quarta tem 1 mais 2 mais 3. Não é isso? Então qual é o padrão que eu estou observando? Que eu vou parar sempre em menos 1 do termo que eu tenho. Por exemplo, o 1 para no 0. O 2 para no 1. O 3 para no 2. O 4 para no 3. Então, o 49º termo, né? Vai ter quantos termos? Vai ter quantos triângulos brancos? 1 mais 2 mais 3. Vou somar aqui até 48, porque é menos 1, né? Então quanto é que vai ficar essa soma? 1 mais 48, 49, vezes minha quantidade. Qual é a quantidade? 48 dividido por 2. Ok? Na verdade, é porque eu estou dividindo em pares. Né? Mesmo quando for ímpar, eu continuo dividindo em pares, só que eu vou ter um par pela metade, que é o que sobra no meio. Tá bom? Vamos lá, exemplo 3. Alguém entenderam tudo isso mesmo? Alguém tem Pronto, ótimo. Exemplo 3. O que é que eu tenho aqui? Um traço na vertical, um traço na horizontal. 2 traços na vertical, 2 traços na horizontal. Qual seria a próxima figura? 3 na vertical, 3 na horizontal. Fácil, né? Então observe que, neste exemplo, além de aumentar a quantidade, eu também mudei a posição da minha figura. Tá? Tem algumas sequências que brincam com a posição. E nesse quarto exemplo, eu tenho um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos, uma barra, um traço, né? Depois um traço e um pontinho. Então, é como se eu pegasse, né, a cada 5 pontinhos e agrupasse isso em um traço. Entenderam? Então, quando eu completar 5, eu troco por um traço. Aí agora, qual a próxima figura? Vai ser um traço com 2 em cima. Tá? Outros tipos de sequências, né, que podem aparecer por aí, de figuras, são aquelas que apresentam, em vez de sempre ter a mesma figura, sempre ter triângulos, sempre ter pontinhos,
apresentam figuras diferentes. Certo? E essas figuras diferentes vão se alternar seguindo uma sequência que a gente vai tentar identificar, tá bom? Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo. Qual é a próxima figura? Círculo, concordo? Mas esse círculo vai estar pintado ou não? Vamos pensar? Ó, quadrado, triângulo, círculo. Eu tenho aqui uma repetição. Quadrado, triângulo, círculo, outra repetição. Quadrado, triângulo, círculo, outra repetição. Então, na primeira repetição, quem está pintado é o quadrado. Na segunda repetição, quem está pintado é o triângulo. Na terceira repetição, o círculo tem que estar pintado. Concorda? Então, a minha próxima figura tem que ser um círculo pintado. Vamos lá. E outro tipo de questão, né, pode envolver mudanças de posição. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um quadrado com um triângulo na parte de cima, né? É como se esse quadrado estivesse girando no sentido horário. Então, ó, cima, direita, baixo, esquerda. Cima, direita, baixo, esquerda, cima, né? Então, a próxima figura, né, tem que ter um quadrado, tem que ser um quadrado com esse triângulo aqui em cima, tá? Que nem a primeira figura. Ok? Tranquilo também, né? Façam aí esses exercícios de fixação 2.2.4, tá? Daqui a pouco a gente comenta. Vamos lá. Essas questões parecem questões de criança, né? Vamos lá. 2.14. Marque a alternativa que melhor completa a sequência. Então, na primeira figura eu tenho uma bolinha, na segunda eu tenho 3, na terceira eu tenho 5. Eu estou sempre adicionando duas bolinhas, não é isso? Mais duas, tá? E assim sucessivamente. Então, a próxima figura tem que ter o quê? Mais duas bolinhas, né? Uma aqui, acabou a linha, completa na linha de baixo. Então ficou letra A, né? Alguém pensou diferente? Os números ímpares, muito bem. Posso pensar, né? Que o primeiro termo tem uma bolinha, o segundo tem 3, o terceiro tem 5, 7, 9, então aqui tem que ter 11. Então aqui vai ficar, né? 5, 10, 11 bolinhas. Ok? 2.15 é parecida. A figura que completa corretamente a sequência abaixo é. Só que agora ele tem dois elementos. Ele tem uma bolinha e tem um quadrado. Cada um se comporta de uma maneira, tá bom? Vamos pensar primeiro nas bolinhas. O que está acontecendo? Estou aumentando 1, né? Então, eu aumento uma bolinha à medida que eu avanço na minha sequência. E quadrado está acontecendo o quê? Aumento 2, né? 2 unidades. Então, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então vamos lá. Como é que ficaria a minha próxima figura? Eu vou acrescentar uma bolinha, vai vir na linha de baixo, né? Então tem que ficar 5 bolinhas em cima, uma embaixo. E quadrado vão ser duas linhas completas, né? Porque uma linha completa, a segunda eu também vou completar e somar um embaixo, não é isso? Porque tem que somar duas. A letra que representa essa alternativa é a letra E, não é isso? Que representa essa figura. Letra E. Você pensou também nos números aqui, né? Também posso pensar nos números, né? Então, uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, 4, 5, tem que ter 6. E quadrados, os números ímpares. 1, 3, 5,
7, 9, 11. Você enxergou, então, Vanessa está dizendo que enxergou melhor fazendo uma relação. Uma bolinha para 1 quadrado. 2 bolinhas para 3 quadrados. 3 bolinhas para 5 quadrados. 4 bolinhas para 7 quadrados. Mas aí, ainda assim, fazendo essa relação, você tem que enxergar que o numerador se comporta de um jeito e o denominador de outro, tá bom? Tá certo, né? Cada um vai enxergar de sua maneira. 5 para 9 e aqui seria 6 para 11. Então, é correto também, mas com cuidado, né? Só com essa relação. De qualquer forma, eu tenho que pensar que o numerador está somando 1 e o denominador somando 2. 2.16. A alternativa que substitui a interrogação na sequência abaixo é: o que é que a gente tem? Círculo, triângulo. Na outra inverte. Triângulo, círculo. Círculo, triângulo. Triângulo, círculo. Círculo, triângulo. Então aqui tem que aparecer o quê? Triângulo em cima e o círculo embaixo. Mas o que acontece com o círculo? Aumentando, né? Está aumentando, então esse círculo tem que ser grande. Olha só, vamos analisar as alternativas. As alternativas A, a gente já elimina logo, né? Porque o triângulo tem que estar em cima. A e D já estão falsas. O triângulo sempre aponta para cima, né? A ponta do triângulo sempre está para cima. A letra C inverteu o triângulo. Isso não aconteceu em nenhum momento na sequência, né? Ficou entre a letra B e E. Só que a gente percebe que a bolinha tem que estar crescendo, né? Então, com certeza, é a letra B. A letra E parece muito com essa, né? Ou com essa bolinha. Enfim. 2.17. Quantos cubos seriam necessários para compor a próxima construção? O que é que vocês pensaram nessa questão? Você contou? Mas é o próximo. Seriam quantos? Vamos lá. Então, ó, eu estou formando aqui um cubo. Enxergam que eu estou formando um cubo? De lado, um cubo. Tá? Aqui eu estou formando um cubo grande. Enxergaram o que eu estou falando? E quanto tem esse lado aqui? 2, né? O cubo total que eu formei são 2 cubinhos. É um cubo formado por 2 cubinhos de lado. Esse cubo aqui vai ter lado quanto? 3. E o próximo, então, tem que ter lado 4. Mas quantos cubinhos eu usei? Observem. Se eu tenho um cubo de lado 1, eu tenho 1 ao cubo, que também dá 1 cubos. Tá? Aqui eu vou escrever as quantidades. Se eu tenho 2 de lado, 2 ao cubo dá 8. Por que ao cubo? Porque eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? E aqui, 3 ao cubo, que dá 27. 4 ao cubo vai dar 16 vezes 4, que dá 64. Alguém tem dúvida nessa questão? Observem. Ó. Então, observe o seguinte. Vocês enxergaram que eu tenho 8 mesmo? Que de manhã teve gente que teve dificuldade em entender a figura por ela ser espacial. Então teve dificuldade de contar. Vocês conseguiram contar, né? Só a gente pensar, para quem teve dificuldade. Vamos pensar em camadas. Eu tenho uma camada, 2 camadas. Na camada de cima eu tenho 4 cubinhos. Na de baixo mais 4 eu tenho que ter 8. Nessa aqui, quantos cubinhos eu tenho na primeira camada? 3 vezes 3, né? 9. Mas eu tenho 3 camadas. Então 9 vezes 3, 27. Por isso que aparece 3 ao cubo. Então aqui eu não vou desenhar, tá? Que dá trabalho. Mas vai aparecer 4 cubinhos. 4 aqui, então vai ter 16 na base, na primeira camada. E são 4 camadas. São 16 vezes 4, 64. Letra E. Tá bom? 2.18.
Quantos cubos serão utilizados na última construção possível da sequência seguinte? Vocês enxergaram degraus aqui, como se fosse uma escadinha? O que é que eu pensei? Como é que vocês pensaram antes, aliás? E o próximo? A última seria o quê? Ó, ele quer a última construção possível. O que é que está acontecendo aqui com essa escadinha, com esses degraus? Eu pensei assim, ó. É como se eu estivesse eliminando a camada de baixo. Aí resta isso. Concordam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 camadas. Cortei a última, ficaram 1, 2, 3, 4. Vou cortar. Ficou 3. E vou cortar de novo. Vou desenhar só de frente, tá? Ficou 2. Quando eu cortar de novo, vai ficar só 1. Só que eu tenho a profundidade, né? Sempre são 2 cubinhos. Então, nessa última figura aqui, eu vou ter outro cubinho aqui, né? 2 cubinhos. Na última construção possível. Não entendeu? Olha só. Eu tenho essa figura. Eu estou sempre eliminando a linha de base, a linha da base. Então, olha só. Aqui eu tenho quantos de altura? 5, né? Eliminei 1. Quanto eu tenho de altura aqui? 4. Aqui, 3. Depois tem que vir um com altura 2, um com altura 1. Não é isso? A próxima figura seria nada. A última possível. Tá? Então, na última possível eu tenho só um nível. Só que esse nível composto tem profundidade, né? A profundidade são de quantos cubinhos? 2, né? E ela se manteve em todas as figuras, ó. Profundidade, 2 cubinhos de profundidade. Aqui também, né? E aqui eu tenho 2. Como assim? Vamos pensar. O Michelin está sugerindo que a gente pense na base. Então, a base também tem 5 aqui. 5, aqui vai ter 4. Aqui vai ter 3. Aqui vai ter 2. Aqui também vai ter 1. Dá certo. Só que eu tenho que pensar na profundidade. Nessa dimensão aqui, né? Aqui são 2 sempre, porque se manteve, ó, em todas as figuras. Na quarta o quê? 1, 2, 3. Esse aqui vai ter 3, que a gente está vendo, mais 3 escondidos atrás. 6. Isso. Você pensou certo, mas não entendeu que era a última possível, né? Entendi. Então, ele perguntou a última possível, tá? Então, eu tenho que avançar até... Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma outra interpretação? Então, eu posso pensar, né? Cortando as camadas. Posso pensar na altura que está diminuindo. Posso pensar na largura que está diminuindo. Mas a profundidade se manteve, tá? Vamos lá. Questão 2.19 da FCC. Em cada linha do quadro abaixo, as figuras foram desenhadas obedecendo ao mesmo padrão de construção. Segundo este padrão, a figura que deverá substituir corretamente o ponto de interrogação é... Então, de novo, né? A gente tem aqui três partes de figura. Cabeça, braços e pernas. Cada um se comporta de uma maneira independente. A gente vai pensar essa questão de... Pensando primeiro na cabeça, depois nos braços e depois nas pernas. Aquela questão que a gente trouxe que tinha pontinho verde e quadradinho, que um aumentava 1 e o quadradinho aumentava 2, é a mesma ideia, só que é mais simples, né? Aqui é um pouquinho mais complicado. Mas é isso, eu vou estudar primeiro a cabeça. O que está acontecendo com a cabeça do bonequinho? Triângulo, retângulo, círculo. Retângulo, círculo, triângulo. Círculo, triângulo. Tem que aparecer um retângulo aqui, né? Pronto, a cabeça eu já percebi o padrão. Vamos pensar agora nos braços. Braços paralelos, né?
ao chão, braço para cima, braço para baixo. Paralelo para cima, para baixo. Cima, baixo, cima, paralelo. Tem que aparecer o quê? Baixo. E as pernas, né? Perna formando um M. Como é que vocês leem isso? Perna, né? Tipo, formando uma parte de um retângulo. E essa aqui, ó, eu pensei num hexágono, ó. Se eu fechar aqui, formei um hexágono, né? Enfim. Perna formando um hexágono. Então ficou hexágono, M, retângulo, retângulo, hexágono, faltou o M, né? Então meu bonequinho tem que ser esse. Qual é a alternativa? Eu repito, alternativa B, né? Então vamos lá, o braço de novo. O braço, ele tem o braço reto, né? Paralelo ao chão, braço para cima, braço para baixo. Então aqui, ó, paralelo, cima, baixo, sempre aparece o braço uma vez. Em cada linha vai aparecer cada tipo de braço pelo menos uma vez, exatamente uma vez. Então, na terceira linha, qual que está faltando? Cima, paralelo, está faltando para baixo. Mesma ideia com a cabeça, né? Cada cabeça aparece uma vez em cada linha. Triângulo, retângulo, círculo. Retângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, faltou o retângulo. E a perna também. Cada perna aparece uma vez em cada linha. Faltou a perna em M. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém entendeu de outro jeito? Vamos avançar. Tem as respostas aqui. Então, a gente vai fazer agora algumas questões, né, de provas anteriores que eu achei por aí. Infelizmente achei poucas, né, mas eu posso trazer mais nas próximas aulas. Façam aí esse bloco de questões, são 3 ou 4, eu acho. Tá? E daqui a pouco a gente comenta as questões. Aí essas questões já vão envolver números, letras, vai aparecer, né, o que for, tá bom? Vamos lá, vamos resolver essas 3 questões. Então, 2.20. Uma sequência finita de números tem como primeiros termos 1 menos 2, 3 menos 4, 5 menos 6. Considerando que a sequência tem n números, tá? Então, esse é meu número de termos, né? A sequência é finita. Assinale a alternativa correta. E as alternativas, né, fazem perguntas, né? Quer dizer, fazem suposições, né? Se n for par, a soma é tal. Então ele está sempre perguntando em relação à soma dos termos da minha sequência, tá? Se n for par, se n for ímpar, ou para qualquer n. Vamos estudar um pouquinho essa sequência? O que apareceu aqui? 2.20, né? O número da questão. A sequência que ele deu foi 1 menos 2, 3 menos 4. Deixa eu fazer mais bonito. Menos 4. 5 menos 6. Assim por diante. O que vocês estão percebendo? O que vocês perceberam na sequência? Então, eu posso pensar dessa maneira, né? Eu posso pensar em duas sequências cruzadas. A sequência dos termos ímpares, né? Que é 1, 3, 5, 7. E por aí vai. E a sequência dos termos pares, que é menos 2, menos 4, menos 6. O próximo seria menos 8, não é isso? Posso pensar assim. E eu intercalo essas duas sequências. Também posso pensar, né? Eu estou aumentando o número em módulo. Quando eu falo em módulo é tipo ignorando o sinal. E o sinal vai alternando. Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Certo? Então, apesar de em módulo, ignorando o sinal, eu estar acrescentando uma unidade, o valor do número não é 2 não é igual a menos 2, é diferente, né? Então isso aqui não é uma progressão aritmética. Quando eu fizer a soma, eu não posso fazer primeiro com o último, segundo com o penúltimo, eu não posso fazer aquilo.
Porque isso aqui não é uma progressão aritmética. Observe. De 1 para 2, eu somei menos 3. De 2 para 3, mais 5. De 3 para... Entendeu? Não é sempre o mesmo número. Progressão aritmética é quando eu tenho sempre o mesmo número. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu acho mais fácil resolver essa questão pegando exemplos. Tá? Vamos pensar primeiro para n par. Por exemplo, se n for igual a 2, qual vai ser a soma dos termos da minha sequência? N igual a 2 quer dizer que eu só tenho dois termos. Só venho até aqui, não é isso? Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Tá? Se n for 4, quer dizer que eu venho até o menos 4, né? O primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto. Entenderam isso? Então, o que vai ser a soma? Vamos somar os positivos. 1 mais 3, 4. Os negativos. Menos 2 menos 4, menos 6. 4 menos 6 dá soma menos 2. Concordam? Para n igual a 6, vou pegar os 6 primeiros termos. Pegar todos esses. Vamos somar os positivos. 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. Agora os negativos. Menos 2 menos 4, menos 6, menos 6, menos 12. 9 menos 12, então a soma deu menos 3. Tá? Vamos ver agora o que acontece quando n é ímpar. Quando eu tenho um número ímpar de termos. Para n igual a 1, o que quer dizer n igual a 1? Quer dizer que minha série, minha sequência, só tem um termo. Qual seria essa soma? 1, né? Vou escrever S. O S, a soma, vai ser igual a 1. Para n igual a 3, se n for igual a 3, eu tenho 3 termos da minha sequência. Qual é a soma? 1 mais 3, 4, menos 2, 2. Não é isso? Se n for 5, quem é a soma? Eu vou caminhar até o 5, né? Então, 1 mais 3, 4, mais 5, 9, menos 6, 3, né? Então a soma dá 3. Pronto, agora que a gente estudou, vamos ler as alternativas? A letra A diz: se n for par, a soma deles será um número positivo. Falso, né? Olha cá. N par sempre deu negativo. Bastava que 1 fosse negativo, tá? Que já seria falso. Então, será um positivo? Falso. Letra B. Se n for ímpar, a soma deles será um número negativo. Falso também, né? A gente acabou de achar 3 exemplos para n ímpar, cuja soma é positiva. Letra C. Se n for ímpar, a soma será igual a n sobre 2. Vamos observar se essa relação existe. O que quer dizer n sobre 2? Quer dizer que se n for 1, a soma teria que dar meio. Não deu, deu 1. Então a alternativa C já é falsa. Se n for 3, teria que dar 1,5. Não deu, deu 2. Se n for 5, n sobre 2 dá 2,5. Também não deu, deu 3. Entenderam? Então a alternativa C também é falsa, não é n sobre 2. A gente viu 3 exemplos de que não é. Letra D. Se n for par, a soma será igual a menos n sobre 2. Então a gente vai estudar. Foi mal. N sobre 2. Menos n sobre 2 se é par. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Para n igual a 2, a soma deu menos 1. Deu isso, né? Ó, é a metade trocando o sinal. Então, para 4, a metade de 4 é 2, trocando o sinal menos 2. Para n igual a 6, a metade é 3, trocando o sinal menos 3. Então, isso aqui atendeu, pelo menos, os 3 primeiros exemplos que a gente pegou, né? Será que isso sempre vai acontecer? A gente não fez esse estudo, né, para dizer que sempre vai acontecer. Então, vamos guardar a alternativa D e ler a E.
Para qualquer n, a soma é maior do que n. Vamos observar. Para os pares é completamente falso, né? Porque já deu negativo. O n é sempre positivo, né? Porque o n é o número de termos. Estou contando termos. Então vou usar 1, 2, 3, 4. E se a soma deu negativa, com certeza o n vai ser maior. E para o n, então já é falsa. Mas vamos estudar para o n ímpar. Para o n ímpar, né? Para n igual a 1 deu igual. Então já não é menor. Já não, ele falou maior ou menor? Maior. Já não é maior, é igual. E para os outros n, para os outros valores de n, deu menor. Tá? Então a E também é completamente falsa. Então a letra D, né, é realmente verdadeira, por eliminação. Entenderam? Alguém resolveu de outro jeito? Achou complicada? O que exatamente? Pensar na soma? Porque o enunciado fala assim, né? Posso voltar, Micheline? O enunciado fala assim, ó. A sequência tem n termos. N números. Então, se n for 1, eu tenho um número. Eu paro aqui. Se n for 2, eu tenho dois números. Eu paro aqui. Se n for 3, entenderam, né? Isso. E vou avançando. Se n for 4, se n for 5, se n for 6. Aí se eu quisesse trabalhar com números maiores. É isso que você tem que pensar. Então, qual vai ser a soma se eu tiver 6 termos? Que é um n par. Qual vai ser a soma se eu tiver 8 termos? Tá? Vamos lá, 2.21. Dada a sequência lógica, 3, 7, 9, 13, 15, tananã. Continua, né? Assinale a alternativa que representa seus próximos 4 números. Então a sequência pediu não só o próximo, mas também os outros 3 próximos, né? Como é que vocês pensaram essa sequência? Eu também pensei. Pares? Não tem pares aqui não, menina. Certo. A gente viu aqui duas interpretações, né? Eu posso somar mais 4, mais 2 e intercalando, né? Mais 4, mais 2, que foi da forma que eu também resolvi. E Nathalie pensou o seguinte, eu posso quebrar essa sequência em duas, né? Uma que foi assim, Nathalie? 3. Deixa eu escrever de novo. Ó. Nathalie pensou, parei, vamos lá. 3, 7, 9, 13, 15. Então eu posso pensar mais 4, mais 2, alternando. Mais 4, mais 2, e vou continuar. Nathalie pensou 3, aí vai para o 9, e depois o 15. E separadamente, né? 7, 13. Aí o que ela pensou? Do 3 para o 9 eu avanço 6. Daqui também 6. Então eu vou sempre avançar 6. Tá certo também. E aqui embaixo? Também 6. Então, 6 também, tá? Aí eu vou ter que ir pegando alternado. Primeiro em cima. Não, o próximo seria o de baixo, né? Primeiro embaixo, depois em cima. Primeiro embaixo, depois em cima e os 4 próximos. Tá bom? Posso continuar aqui também, né? Mais 4 deu quanto? 19. Mais 2. Vou escrever logo aqui. Mais 4, depois mais 2. Então, 19 mais 2, 21. 21 mais 4, 25. 25 mais 2, 27. Então ficou 19, 21, 25, 27, letra D. Tá? Cuidado na hora de marcar, hein, gente? Que a gente acha certo. Aí na hora de trazer pra cá, marca errado, né? Porque confunde. Tem gente que pensou assim também, ó. São todos ímpares. Aí eu pulo um,
e não pulo. Por exemplo, pulei o 5, não pulo. Pulei o 11, não pulo. Pulei o 17, não pulo. Tá certo também. Mas cuidado para não confundir, tá? É mais perigoso para confundir. Próxima? Alguma dúvida? 2.22. Para quem estava com saudade das frações, eu trouxe uma sequência com frações, por que não? Né? Matemática tudo se relaciona. O quadro acima representa... Acima, gente, é porque eu recortei aqui, tá? Para caber melhor, mas enfim. O quadro acima apresenta medidas em polegadas dos diâmetros de alguns parafusos com cabeça sextavada. No quadro, a diferença em polegadas entre dois diâmetros consecutivos, isto é, duas colunas vizinhas, é sempre igual a... Tananana. Ele quer que você estude a diferença entre duas colunas vizinhas. Qual é a diferença entre esse e esse? E entre esse e esse? E entre esse e esse? Ou seja, quanto eu estou somando, né? Na minha sequência. Não é isso que ele perguntou? Até que vocês entenderam a pergunta? Agora entendeu. Ele fala de parafusos, de polegada, e na verdade isso não vai fazer diferença. Porque, ó, as medidas estão em polegadas, ele quer a diferença em polegada. Ou seja, não precisa transformar nada. Que ótimo. O quadro, né, já está organizado. Então, pense que são números. E ele quer saber a diferença entre dois diâmetros consecutivos. Tá? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais fácil? Eu prefiro transformar tudo para o mesmo denominador. Porque aí fica mais... Transformar tudo para o mesmo denominador. Porque aí eu percebo visualmente a diferença. Ó. Entre 3/16 e 1/4 é mais difícil perceber. Mas se eu transformar 1/4 para denominador 16, quanto é que fica? Vou multiplicar em cima e embaixo por 4, né? Não é isso? Que a gente estudou? Frações equivalentes. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Então, de 3/16 para 4/16, eu somo quanto? 1 sobre 16. Não é isso? Vamos lá. Eu vou reescrever para ficar mais espaço. Leiam para mim leia para mim, por favor, a sequência. 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, meio, 5/8, 3/4, 7/8 e 1. Vamos lá. Eu tenho que estudar quanto eu aumentei, né? Ou seja, eu tenho que fazer subtração de frações. Para fazer subtração, eu tenho que fazer MMC? Não é? Se eu pensar em uma subtração, depois em outra, eu vou fazer vários MMCs. Isso vai me dar muito trabalho. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo logo tudo com denominador 16. Porque aí não preciso fazer MMC em cada etapa. Vamos lá. Quanto é 1/4 com denominador 16? Esqueceu? 1/4 com denominador 16. O que é que eu posso fazer? 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Ou eu posso pensar, se daqui para cá eu multipliquei por 4, daqui para cá eu também tenho que multiplicar por 4. Para manter a proporção, não é isso? Então, vou trocar 1/4 por 4/16. 5/16 já está no denominador que eu quero. 3/8 vai ficar quanto? Vai ficar quanto 3/8? Então, ó, de 8 para 16 eu multiplico por 2. Então, 6/16, né? Multipliquei o numerador por 2 também. 7/16 já está no denominador que eu quero. Vamos lá, meio. Quero escrever com o denominador 16. Multipliquei por quanto? Por 8, né? Então o numerador também. 8/16. 5/8. Com o denominador 16 vai ficar. Multipliquei por 2 embaixo, então por 2 em cima também.
10. Estão entendendo? Hein? Vamos lá. 3 quartos com denominador 16. Multipliquei o denominador por 4. Então 3 vezes 4 dá 12. 7 oitavos. Multipliquei por 2, então vai ficar 14. E 1. Aqui tem 1, né? Embaixo, lembram? Se eu multipliquei por 16, tem que ter 16 em cima também. Então, olha só. Por que eu escolhi 16 e não 8? Isso, eu estou fazendo uma MMC entre os números 2, 4, 8 e 16. Todos esses números são múltiplos de 2, né? Então, quando todos esses números forem múltiplos do menor, eu vou pegar sempre o maior. Porque ele é o mais abrangente. Entendeu isso? Se você fizer o MMC no cantinho, pode ter certeza que vai dar 16. Tá bom? Agora vamos comparar essas frações. 2, 4, o MMC entre 2, 4, 8 e 16 vai dar 16. Quer que eu faça? Não precisa não, né? Vamos lá. Não, se quiser, faça. Vamos lá. De 3 16 avos para 4 16 avos, somei quanto? Somei 1 16 avos. De 4 16 avos para 5 16 avos, eu também somei 1 16 avos. Mais fácil, né? Agora. De 5 para 6, também somo 1 16 avos. De 6 para 7, também 1 sobre 16. De 7 para 8, também 1 sobre 16. Epa, de 8 para 10, eu somei quanto? 2 sobre 16. Que é a mesma coisa que 1 oitavo, né? Cuidado. Porque assim... É isso. A alternativa tem, né? É sempre igual a 1 sobre 16, a letra A. Então, se a gente não fizer todas as diferenças, a gente vai marcar a letra A, que não é verdade. Porque esse caso aqui, ó, deu 1 oitavo. Vamos continuar aqui, para ver se aparece outro número. De 10 para 12, também é 2 16 avos, né? Vou escrever logo 1 oitavo, porque é o que está escrito na alternativa. De 12 para 14 também é 1 oitavo. E de 14 para 16 também. Então só apareceram dois tipos de incrementos, né? O 1 oitavo e o 1 16 avos. Qual é a resposta correta? Letra B. É igual a ou 1 oitavo, ou igual a 1 oitavo ou 1 16 avos. Essa questão não é difícil, ela pode ser trabalhosa. Mas não é difícil. Tá bom? A ideia de transformar tudo para o mesmo denominador facilita as contas, tá? Eu vejo, né, mais facilmente quanto eu estou acrescentando. O que mais que eu ia falar dessa questão? E em relação ao enunciado, né? Ele colocou lá parafuso, diâmetro, polegada, mas perguntou só da diferença entre esses números. Tá bom? É porque essa prova era de algo assim, alguma coisa do tipo técnico, de alguma coisa de mecânica. Então, eu acho que essa banca sempre tenta aplicar, né, os conceitos, as questões ao contexto. Tanto que eu vejo assim, questão de paciente, né, matemática sempre tem questão envolvendo paciente, envolvendo internações, plantão. A gente fez a questão, né, na aula passada de plantão. Então eles sempre tentam contextualizar. Então, quem já copiou vai fazendo aí as próximas questões, tá bom? Enquanto termino de copiar e daqui a pouco a gente resolve. Vamos resolver a questão 14, tá? Da prova de Aracaju. A questão diz o seguinte: observe o quadrado a seguir. Suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão. Eu vou desenhar um quadrado aqui para vocês verem. São 4 linhas e 4 colunas. E cada quadradinho tem um número dentro.
Eu vou ler para vocês, caso vocês não estejam entendendo a minha letra. Os números 1, 14, 15, 4, 12, ficou estranho, né? Deixa eu escrever aqui, esse é o 12. 12, 7, letra A, 9, 8, 11, 10, B, letra C, 2, 3, 16. E a questão justamente pergunta, né? Quais são os valores de A, B e C? Então, quem é A, B e C, respectivamente, para que o quadrado mantenha o padrão. Então, enquanto vocês pensam, eu vou colocar aqui as alternativas, tá? Que a questão deu. Letra A, 5, 13 e 6. Letra B, 6, 5 e 13. Letra C, 13, 26, 27. Letra D, 34, 5, 6. Letra E, 4, 7 e 14. Então, né? Repetindo o enunciado, para quem esqueceu, que eu não copiei, né? Para não perder muito tempo. Observe o quadrado a seguir. Suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão. Quais são os valores de A, B e C, respectivamente, para que o quadrado mantenha o padrão? Não vou responder ainda não. Mas vamos pensar o seguinte. Se eu quero identificar um padrão nas linhas, colunas e diagonais, eu tenho que estudar as linhas que estão completas, né? Por exemplo, essa linha está completa. Essa não está porque tem B, tem um termo desconhecido. Essa coluna não está porque tem o A. Essa coluna está completa, né? Porque eu conheço todos os números. Essa não está porque tem o C. Então, linhas, vamos pensar as linhas agora. Essa está completa, essa não está, essa não está, essa não está. E diagonal, eu tenho essa, né? Tenho essa diagonal, que está completa. Essa não está. Então, pensem, eu não tenho muita alternativa. Eu tenho que pensar nessa linha, nessa coluna e nessa diagonal para identificar o padrão. Tá bom? Vamos ver. Vamos resolver essa questão? Eu quero ver como é que vocês pensaram. Como é que vocês pensaram? Vocês pensaram o que do A? Então, olha o que as meninas pensaram aqui. Eu tenho 10, 11, eu tenho 14, 15, então o vizinho do 7, por essa lógica, tem que ser 6. Eu vou dizer a vocês que foi coincidência, viu? Até porque a ordem não mantém, né? Eu tenho 14 e 15, primeiro vem o nominal antes. Aqui o 6, depois o 7. Se fosse 8, né? Até que faria mais sentido. E aqui é menos, né? E aqui também 2, 3. Entendi. Então tem um padrão mesmo. Então, 2, 3, aumentei. 11, 10, diminuí. 7, 6, diminuí de novo. E 14, 15, aumento. Tá, descobri o A. E o B e o C? Não, mas marcou B, né? Vamos lá. O que é que essa questão tá dizendo? Quando eu somei esses números nessa linha, 1 mais 14 mais 15 mais 4, vai dar quanto? 1 mais 14, 15, mais 15, 30, mais 4, 34. Soma essa coluna. 7 mais 2, 9, mais 11, 20, mais 14, 34. Agora a diagonal. 1 mais 7, 8, mais 16, 24, mais 10, 34. Então, quando eu somar as linhas, as colunas e as diagonais, eu tenho que obter o 34. Aqui deu 6 mesmo, ó. 12 mais 7, 19, mais 9, 28. Para 34 faltam 6. Então, de fato, o A é 6. Agora calculei o B e o C. Posso pensar nessa linha, por exemplo, né?
10 mais 11 é 21, mais 8 é 29. Para 34 faltam 5. Então B é 5. E a letra C, vamos lá. Posso pensar na linha de baixo, por exemplo. 2 mais 3, 5, mais 16, 21. Para 34, 13, né? Ó, uma dica. Então a resposta é a letra B. Uma dica que eu dou, quando vocês fizerem esse tipo de questão, é não utilizar a sua própria resposta para descobrir uma outra resposta. Por exemplo, se eu posso escolher entre usar essa linha para descobrir o B, nesse caso, deixa eu pensar um exemplo que cruza, entendeu? Por exemplo, aqui nessa diagonal eu tenho A e C. Eu tinha achado o A6. Se eu quiser calcular o C, eu prefiro que vocês não usem essa diagonal, porque essa diagonal depende de um resultado que vocês encontraram. Ou seja, se vocês tivessem errado a letra A, vocês também iam errar a letra C. Então, se eu puder escolher, eu calculo o C de uma maneira independente, usando só os dados da questão, tá? Para que eu errando um resultado não influencie, não gere um outro erro, né? Para que esse erro não se propague para as outras respostas. Então, 6, 5 e 13. Então, lembra Sudoku, né? Quando eu tiver assim um quadrado, observem que eu não tenho uma sequência tão intuitiva de números, né? Pensem na soma também desses números, tá bom? Vamos fazer mais duas? Só para terminar a aula? A gente estava analisando o raciocínio aqui de Nathalie e de Micheline. E realmente faz sentido, ó. Se eu pensar agora na primeira coluna e na quarta, eu vejo aqui, ó, 1 mais 3, 4. 12 menos 3, 9. 8 menos 3, 5. 13, 16 menos 3, 13, entendeu? Então seria assim. Aqui eu somo 1, aqui eu somo 1, né? No centro. A segunda com a terceira. E no meio eu subtraio. Menos 1, menos 1. Então 7 menos 1, 6. 11 menos 1, 10. E nas linhas de fora, nas colunas de fora, eu somo 3, na de cima e na de baixo. 1 mais 3, 4. 13 mais 3, 16. E nas do meio, eu subtraio 3. 12 menos 3, 9. 8 menos 3, 5. Bateu também, né? Não tinha observado isso. Vamos resolver? Vamos resolver logo, né? Para encerrar a aula. 2.23. Na sequência numérica 3, 10, 19, 30, 43, 58, tananã, o termo seguinte, o 58 é... O que vocês pensaram? Mas pensaram como? Muito bem. Então, ó, o incremento aqui é 7, aqui é 9, aqui é 11, aqui é 13, 15, então o próximo tem que ser 17. 58 mais 17 dá 75, não é isso? Letra A. Vamos para a próxima. Se os números 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4 estão ordenados numa sequência lógica, então o próximo número da sequência deve ser... Identificar esse padrão? Olha, toda vez que eu tiver alguma repetição assim, aleatória, não vai ser nenhum incremento, né? Vocês enxergam isso? Eu tenho repetição, ó, o 4 repetindo aqui, o 4 repetindo aqui. Como é que vai ser um incremento, entendeu? Vai ser as 2 mais 0, mais 2 mais 1, entendeu? Menos 1. Então, esse vai e volta, essa repetição. Então, quer dizer assim, é um alerta de que não é por aí. Tá bom? Essa questão é difícil, mas lembra, eu chamei atenção quando eu estava trabalhando com vocês as sequências numéricas, que quando a gente tentar, não são os números primos, não é soma, não é produto, não é operação entre os termos anteriores, não são os quadrados perfeitos, vamos pensar nos nomes dos números, tá bom? Olhem só. A sequência que ele deu, né? Questão qual? 2 pontos? Oi? Qual é o número da questão, gente? 2 pontos? 24. Olha só. 2,
4, 4, não é isso? Aí vem aqui em 6, 5, 4, 4 e o próximo termo, né? Olhem só. Vou escrever aqui os números. Na ordem crescente, né? Os naturais. A partir do 1. Vamos lá. 1 tem quantas letras? 2 letras. 2 tem 4 letras. 3, 4 letras. 4 tem 6 letras. 5 tem 5 letras. 6 tem 4 letras. 7 tem 4 letras. Qual é o próximo número? 8, que também tem 4 letras. Então, o próximo termo da sequência é 4. Entenderam? Essa sequência aqui é o número de letras dos números naturais não nulos. Mas estou indo na ordem. Estou indo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo é 8. Não, eu quero descobrir esse. Não entendi a pergunta de vocês, não. Eu estou indo na ordem, ó. 1 tem 2 letras. 2 tem 4 letras. 3 tem 4 letras. 4 tem 6 letras. 5 tem 5 letras. 6 tem 4 letras. 7 tem 4 letras. 8 tem 4 letras. Esse é o próximo. O próximo do próximo, sim. 9 também seria 4, né? Entenderam? 10, aí seria 3. 4 tem 6, ó. 4, 3, 3. 3, 3, 6. Então, essa questão é difícil. Não, não, não. 1 tem 2 letras. Então eu escrevo 2 aqui. 2 tem 4 letras. 2. Escrevo aqui. 3 também, ó. 3. 4 tem 6 letras. Então eu vou escrever 4. Essa sequência representa a quantidade de letras dos números naturais não nulos, na ordem crescente. Então, 7 tem 4 letras. 8, que é o próximo termo da sequência, né? De baixo. Essa aqui é como se fosse assim, uma sequência de base. Entendeu? Não? Olha só. A sequência que eu quero é essa de azul. Né? A de preto eu escrevi para ter como um base, para formar a azul. Então, olha só. Eu estou escrevendo na de baixo os números naturais, né? Não nulos, na ordem crescente. E em cima eu vou escrever o número de letras que o nome do número tem. 1 tem 2 letras. Vou escrever 2. 2 tem 4 letras. Escrevi 4. 3 tem 4 letras. 4. 4 tem 6 letras. 6. Vou assim na ordem, né? Parei no 7. Qual é o próximo número? 8. 8 tem quantas letras? 4. Então, o próximo número, né, da sequência é 4. Letra B. Tem outra questão assim, tá? Envolvendo essa sequência, já dei a dica. Então, eu sei que é difícil, né? Quando a gente se depara com isso pela primeira vez. Mas de agora em diante, quando vocês virem algo desse tipo, vocês já vão pensar nessa possibilidade. Resposta letra B. 4 letras. Entenderam? E essa aqui, vocês pensaram o quê? Essa sequência envolve, vou ler de novo, vou ler enunciado. Considere a sequência P3S4, W5, B4, F3. De acordo com a lógica observada nos primeiros elementos da sequência, o elemento entre os apresentados que A completa corretamente é... tem aqui, né, as letras. Vocês pensaram o quê? Hã? Isso. Isso, deixa eu adicionar aqui. Olha só. Qual a sequência que ele deu? Lembra a mim, por favor. P3, S4, W5, B de bola? 4,
F3. Deixa eu escrever aqui o alfabeto. 3 tem. Ok? Olha só. P, estou aqui. S, aqui. W. Ó, como tem W na sequência, eu já sei que a questão vai envolver K, Y e W, não é isso? K, W e Y. Avanço 5, ó, gente. Isso aqui é um 5, tá? E aqui é um S. B, F, vamos lá. Começo do P e parei no S. O que está acontecendo? 1, 2, 3 casas. Então, do S, observem, né? Eu estou considerando só as letras primeiro. Tá bom? Os números, a gente vê daqui a pouquinho o que está acontecendo. Mas eu estou sempre alternando, né? Uma letra, um número, uma letra, um número. Então, certamente, o próximo termo tem que ser uma letra. Vamos lá. Do S para o W. 1, 2, 3, 4. Do W para B. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Observe que os números estão se coincidindo. Ó. 3 apareceu aqui. O 4 apareceu aqui, né? Do S para o W. O 5 apareceu aqui, do W para o B. Vamos ver agora do B para o F. 1, 2, 3, 4. Olha de novo. 4. Então, do F, seguindo a lógica, eu vou avançar 3, né? 3 casas. Esse número aqui ordena. Avance 3 casas. 1, 2, 3. Paro no I. Então, a próxima letra, né? É I, letra C, se eu não me engano. Isso. Alternativa C. Entenderam? Ó, eu parei de onde? Aqui, ó. Do P para o S, seguindo a ordem aqui, né? Avancei 3. Do S para W, avancei 4. De W para B, avancei 5. De B para F, avancei 4. Agora eu tenho que avançar 3. 1, 2, 3, parei no I. Então a resposta é I. Tá bom? Alguma dúvida? Isso. Os números apresentam quantas letras eu avanço, considerando a ordem alfabética, incluindo K, W e Y, tanto que o W já está na sequência, certo? Para chegar na próxima letra da sequência. Porque eu parei no F. Porque eu avancei 3 para achar I. Olha só. Vamos do B. Do B eu avanço 4, chego no F. Então, do F, avançando 3, eu vou chegar onde? No I. O 3 é a questão deu. Não é isso? Ele quer saber a próxima letra. Aqui, ó. A questão deu até 3. A próxima é I. É, né? Então, vamos encerrar aqui nosso encontro de hoje. Dia 31, na próxima segunda-feira tem mais. A gente finaliza essa parte de sequências e inicia conjuntos. Tá bom? E conjuntos é muito importante. Vocês veem que toda prova tem uma questão de conjuntos, tá? Então é isso. Boa noite. Obrigado. Até segunda.